Eu acho que o acesso à justiça criminal brasileira sempre foi problemático e continua sendo, não é? Porque as defensorias públicas, elas fazem um trabalho espetacular, são absolutamente essenciais para a realização da justiça, mas elas não têm braço, né, para suportar o nível de demanda que existe em relação exatamente ao acesso à justiça. Então, a gente vê nessa questão uma desigualdade que é a desigualdade representativa do que a gente vive na sociedade brasileira, em que as pessoas com recursos podem contratar os seus advogados e efetivamente acessar a justiça de uma forma célere e eficiente, enquanto muitas pessoas dependem desses braços da Defensoria Pública, que não consegue realmente atender a demanda excessiva que existe. Portanto, o acesso é bastante limitado e representativo da desigualdade social que nós temos aqui no Brasil. Acho que é a primeira característica do acesso à justiça criminal no Brasil. Ele é desigual, ele é seletivo. E por quê? O Brasil enfrenta graves problemas de desigualdade social. Não preciso me estender muito nessa afirmação, mas essa desigualdade ela reflete também no acesso à justiça. Pessoas que não têm condição de contratar um advogado particular se socorrem das defensorias públicas espalhadas em todo o nosso país, que são e sempre devem ser incentivadas, elogiadas, porque tem defensores vocacionados, bem preparados, que fazem um excelente trabalho. Mas, infelizmente, as defensorias públicas têm limitações orçamentárias, limitações de pessoal e que muitas vezes ela não consegue atender de forma integral todos os seus assistidos. Portanto, aquela pessoa que não tem condição financeira de contratar um advogado, quando consegue ser atendido pela Defensoria Pública, porque há locais em que sequer a Defensoria Pública consegue atender, então muitas vezes esta pessoa tem que se socorrer a advogados conveniados através de uma série de acordos que a Ordem dos Advogados do Brasil tem espalhados pelo Brasil, mas nem sempre essa defesa é uma defesa de qualidade, infelizmente, que faz com que muitos recursos, muitas teses, muitas defesas importantes acabem não chegando aos tribunais superiores, acabam não chegando a ser discutidas, e isso faz sim com que a justiça tenha decisões diferentes para aquele que tem condição de contratar um advogado particular, que faça um trabalho integral, bem feito, e para aquele que muitas vezes sequer advogado tem e sequer consegue acessar a Defensoria Pública. Então, diante desse cenário, é impossível você dizer que o acesso à justiça no Brasil ele é equânime, é um acesso democraticamente feito, não é? Eu acredito que é impossível pensar no acesso à justiça criminal no Brasil sem levar em conta os marcadores sociais da população que é cliente dessa justiça criminal. Então, a gente está falando de uma população negra e periférica, de baixa renda, que são as pessoas que são levadas à prisão e participam do sistema de justiça criminal da forma mais dramática possível, tendo suas liberdades cerceadas em nome da segurança pública. Quando a gente fala sobre acesso à justiça criminal no Brasil, a gente está falando, claro, principalmente do direito de defesa. A Defensoria Pública está atolada de trabalho, como a gente sabe, eles têm uma demanda muito superior ao que eles de fato conseguem fazer, e a advocacia criminal no Brasil também não consegue absorver toda a demanda que é produzida pelos flagrantes ou pelas prisões que são decretadas. Então, acho que quando a gente fala de acesso à justiça criminal no Brasil, a gente tem que pensar em todas as fases do processo, desde esse começo do flagrante, que é feito pela polícia, até o final do processo, que ele é desenvolvido também com acompanhamento da pena e da progressão de regime desses presos. Todas essas fases encontram inúmeros percalços processuais muito difíceis de serem transponidos por pessoas que não têm condição de pagar um advogado particular ou até mesmo não têm condições familiares de fazer um acompanhamento quando já estão dentro do sistema. E aí você tem resultados desastrosos. Você tem réus presos há muito mais tempo do que necessariamente eles estariam presos. Você tem pessoas investigadas, presas preventivamente, quando não necessariamente deveriam estar presas preventivamente, fora a quantidade gigantesca de erros judiciários na acepção bem clássica do termo, inocentes que são condenados. Já em relação ao erro judiciário, e por que é importante a gente falar disso,
porque o erro judiciário, ele é também um reflexo do que existe de sistema de justiça criminal aqui no Brasil, né? É fundamental jogar luz nesse assunto, porque nos dias atuais o erro judiciário é um não tema. Na verdade, os tribunais em especial, eles refletem muito pouco sobre essa possibilidade do erro, sobre essa possibilidade que é tão dolorosa, tão insustentável de imaginar uma pessoa inocente sendo presa e condenada por algo que ela não fez. E o erro judiciário, ele é importante não só para que a gente faça uma reflexão sobre o sistema de justiça criminal, para que futuramente esse sistema seja aprimorado, mas acima de tudo para que a gente tenha um retrato, uma fotografia de quais são as principais causas que levam ao erro na justiça criminal. E por que é importante trazer o exemplo do inocente condenado? Não só porque a gente tem uma pessoa que precisa, né, ser vista e ser ouvida na medida em que está sofrendo a dureza da prisão sem ter feito nada, mas é porque, por intermédio do caso desses inocentes, a gente consegue sensibilizar todos os olhos para a questão da justiça criminal. Não há ninguém que não se sinta tocada pela história de um inocente. E ao refletir sobre o que leva uma pessoa inocente a ser condenada, essa pessoa acaba por olhar para o sistema de justiça criminal, para a questão problemática do sistema carcerário. Ela passa a enxergar um aspecto da nossa sociedade que muitas vezes é ignorado. Então, falar sobre o erro é, em última instância, falar e fazer uma reflexão sobre o sistema de justiça criminal brasileiro e o acesso à justiça criminal. Do sistema. Em relação às audiências de custódia, elas são um mecanismo pré-processual do qual o Brasil já era signatário, né, do Pacto de São José da Costa Rica desde 1992, que já fazia essa previsão da audiência de custódia, mas ele só foi implementado aqui no Brasil em 2015, através de um projeto piloto do CNJ com o Tribunal de Justiça de São Paulo, que fez uma primeira tentativa de trazer esse mecanismo de atendimento da pessoa presa em flagrante. Com o passar do tempo, o CNJ foi fazendo parcerias com os tribunais de justiça estaduais e regularizando a prática. Recentemente, na legalização do pacote anticrime, em 2019, a gente teve a formalização da audiência de custódia como essa fase pré-processual, com a obrigação de que o preso em flagrante seja trazido diante da autoridade judiciária em até 24 horas, para que a sua medida seja avaliada. Então, o juiz ele tem 3 possibilidades. Ele pode relaxar a prisão, por considerar que não houveram elementos suficientes para justificar aquele flagrante. Ele pode conceder a liberdade provisória, com ou sem alguma medida cautelar, e ele pode transformar aquela prisão em flagrante em uma prisão provisória. O que a gente tem visto ao longo desses anos, desde 2015 até agora, 2020, com a regularização da prática, é que apesar de a iniciativa ter sido baseada numa ideia de que, ao apresentar presencialmente a pessoa presa em flagrante para os operadores do direito, essas prisões provisórias diminuiriam, o resultado na prática é de que não houve essa diminuição tão esperada. Um dos outros principais elementos de justificativa para a implementação das audiências de custódia seria a verificação da violência policial. Como o preso tem que ser apresentado em até 24 horas, as marcas físicas de agressão poderiam ser mais visíveis e o juiz teria a oportunidade de perguntar pessoalmente para o preso o que aconteceu e como foi essa abordagem policial. Infelizmente, também nós vimos ao longo desses anos que não houve uma adequada abordagem em relação à violência policial nas audiências de custódia, porque as denúncias feitas por esses presos, quando feitas, acabam não levando a procedimentos adequados de investigação e não levam tampouco à responsabilização dos agentes de segurança pública responsáveis pelas agressões relatadas pelos presos. Então, a gente também acabou acompanhando um certo desmantelamento das audiências de custódia em relação à sua potencialidade de verificação dos maus-tratos policiais. Então, eu sou entusiasta e acho o júri uma das maiores belezas, se não a maior, da advocacia criminal e do direito penal. Se ele é justo, não. Não tem sido justo. E por quê?
Porque o júri, como vocês sabem, ele julga os crimes dolosos contra a vida e quem decide se a pessoa é inocente ou culpada não é um juiz togado. São 7 pessoas do povo. Pessoas do povo que são bombardeadas e influenciadas por um populismo penal, por uma parcela da mídia que entende que quanto mais expor as violências e quanto mais dizer que vivemos num país da impunidade, mais se levanta a bandeira do endurecimento das leis, da flexibilização de direitos e garantias fundamentais, como se isso fosse resolver alguma coisa. Os jurados são homens do povo, são mulheres do povo, que são influenciados, como todos nós, por esse bombardeio de informações, às vezes informações equivocadas. O jurado vai para o júri predisposto a condenar na maioria das vezes. O trabalho da defesa, e eu venho percebendo isso ao longo dos anos, o trabalho da defesa se mostra cada vez mais dificultado justamente em razão disso. Você já chegou no júri perdendo. O tribunal do júri ele depende muito do brilhantismo, seja da defesa quanto da acusação. Então, se você tem uma defesa de qualidade duvidosa ou uma acusação de qualidade duvidosa, o resultado prático disso é muito ruim. Você tem eventuais inocentes que acabam sendo condenados ou eventuais culpados que acabam inocentados por uma acusação feita de forma ruim. Isso não é bom para ninguém. É justo? É o que diz a lei. Mas não é bom para ninguém. Portanto, eu vejo com muita preocupação o futuro do Tribunal do Júri. Mas eu, ao mesmo tempo, não consigo imaginar uma saída que não seja a que está posta. Que os crimes dolosos contra a vida, de fato, têm que ser julgados por pessoas do povo. Outra questão bastante importante do Tribunal do Júri são as iniciativas de que se execute a pena do Tribunal do Júri após a realização do plenário. Ou seja, quando estamos discutindo e quando o Supremo discutiu a possibilidade ou não, né, de se executar uma pena antes do trânsito em julgado de uma sentença condenatória, vem-se com a proposta de sequer esperar uma segunda instância e executar a pena do júri ali naquele momento. Isso é um perigo. Isso é um perigo gravíssimo. Isso é algo que tem que ser evitado a qualquer custo. Correremos o risco de prender inocentes antes do tempo. Correremos o risco de cometer erros judiciários que jamais conseguiremos, de certa forma ou de alguma forma, apagar. Um dia que uma pessoa passe injustamente na prisão é um dia que jamais ninguém devolverá a essa pessoa. Você executar uma pena logo após a realização do plenário do júri é, mais uma vez, correr um risco enorme de encarcerar antes do tempo pessoas que podem ser inocentes. É essencial que uma condenação ou uma absolvição do júri passe pelo crivo do Tribunal de Justiça, passe por um segundo olhar, passe por um recurso de um tribunal superior. Executar a pena do júri logo após o plenário é algo, volto a dizer, tem que ser combatido de todas as formas possíveis. A gente não sabe ainda exatamente, porque o tema é um tema muito pouco visto, muito pouco estudado, né? Não há no Brasil dados, estatísticas, nada que reflita quais são as principais falhas estruturais do nosso sistema, né? Nós do Innocence Project Brasil, a gente tem clareza em se inspirar naquilo que já foi identificado nos Estados Unidos como sendo as principais causas do erro judiciário. E lá, embora os sistemas sejam muito diferentes, eles identificaram causas que nos parecem serão as mesmas que lá no futuro a gente vai conseguir indicar como sendo os gargalos, as falhas, né? As lacunas que acabam trazendo esse tipo de injustiça tão gritante que é a condenação de um inocente. Então, por exemplo, a questão do reconhecimento, né? O reconhecimento mal feito, o reconhecimento equivocado,
as falhas de memória, o valor gigantesco que se dá à prova oral em detrimento de outras provas, o pouco espaço que a prova pericial técnica acaba tendo, ou quando ela é mal feita, né? A má conduta das autoridades aparece como uma das principais causas de erro judiciário nos Estados Unidos, não é? Confissões dentro de acordos que são introduzidos num sistema de justiça criminal que traz pouquíssima segurança de resultado, então que muitas vezes leva o inocente a confessar algo que ele não fez. São várias outras causas, como também a má defesa, a defesa mal exercida, né? O que tem muito a ver com essa questão da dificuldade de acesso, do custo que uma defesa muitas vezes representa para uma pessoa, não é? Então, as causas, elas vão ser identificadas na medida em que o trabalho e o olhar para o erro for mais fortalecido. Mas eu diria que é muito possível que a gente vá repetir aqui no Brasil uma percepção de causas semelhantes a estas, que já aparecem nos Estados Unidos, onde o trabalho do Innocence Project existe há quase 30 anos, né, como sendo as principais falhas do sistema de justiça criminal brasileiro. Em relação às políticas públicas de combate à tortura e violência no país, são muito difíceis de serem avaliadas porque a gente não tem sequer um número concreto em relação a quantas pessoas foram ou alegam ter sido agredidas pelas polícias. O judiciário não faz uma contagem adequada disso e, apesar de audiência de custódia ter se mostrado um mecanismo para essa verificação, isso acabou não acontecendo ao longo do tempo. A gente sabe que existem relatos de violência que são feitos dentro das unidades prisionais, principalmente através de movimentos sociais que acompanham essas pessoas e organizações da sociedade civil que acompanham os presos com a ideia de verificar se essas violências aconteceram, mas os dados mais absurdos que a gente tem, mais dramáticos, é em relação à mortalidade da polícia, em relação a essas mesmas pessoas que são as pessoas negras e periféricas que vivem nas comunidades e que são vítimas da brutalidade policial. Então a gente enfrentou agora no primeiro semestre de 2020 um recorde nas estatísticas de mortalidade policial, principalmente nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, que quase triplicaram os números de assassinatos cometidos por agentes de segurança pública. Então, além da violência de Estado que a gente não consegue garantir, esses números demonstram que a polícia tem ficado mais violenta, porque tem, de certa forma, sido incentivada ou pelo menos perdoada pelos atos de truculência que tem cometido ao longo do tempo. Né? E o que é importante, então, para que a gente tente reduzir esse número de erros? Em primeiro lugar, falar sobre o tema. Em segundo lugar, que os operadores do direito todos, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a polícia, os advogados, os peritos, que eles parem de resistir à ideia de que o sistema é falho. O sistema é falho, ele é feito por seres humanos. Não necessariamente as falhas são intencionais ou decorrentes de uma única questão. Na maior parte das vezes, os erros judiciários, eles são consequência de uma sucessão de erros. E é importante ter a humildade de olhar para isso, né? Estabelecer uma análise a partir de casos concretos que indique aonde o erro aconteceu. Então, falar sobre o tema, poder projetar este caminho que jogue luz nas principais falhas, entender que nós precisamos de mecanismos no nosso sistema processual penal mais amplos que possibilitem a revisão desses erros, porque hoje em dia o que nós temos é a revisão criminal, que também é muito pouco vista, muito pouco discutida na academia, né? A gente precisa ter um olhar de mais importância para esse assunto. Entender que o erro existe, ele precisa ser revisto, é fundamental uma reflexão sobre esse tema, para que essa reflexão nos possibilite, a médio e longo prazo, reformar as principais causas que levam ao erro e, mais do que isso, fortalecer os mecanismos que possibilitem que essa revisão de erros seja feita com mais critério e mais amplitude. O Brasil tem um problema grave que é litigar demais. O brasileiro adora um processinho, né? Adora processar o vizinho porque o cachorro late demais,
adora entrar na justiça porque seu carro arranhou no carro do vizinho. Nós não incentivamos formas alternativas de se resolver conflitos. Não investimos na justiça restaurativa, não investimos em formas consensuais que não sejam através do judiciário para resolver conflitos, muitas vezes do dia a dia, conflitos pequenos. Com essa forma de agir, o que a gente faz é congestionar a justiça, muitas vezes com pedidos e temas que não necessariamente deveriam passar pela justiça. Em todas as áreas da justiça, inclusive na justiça criminal. Por mais que tenham havido certos avanços, com a Lei 9.099, por exemplo, com agora o Acordo de Não Persecução Criminal, esses avanços são, na verdade, eu não diria paliativos, mas eles são avanços que não tratam do problema principal. Eles cuidam e tratam dos efeitos, mas eles não atingem e não respondem às causas do problema. E uma delas é justamente essa. Aciona-se demais a justiça. Com isso, nós temos tribunais com números gigantescos de processos, juízes, promotores, defensores públicos, sem tempo de ler de forma profunda e necessária, porque muitas vezes estamos ali decidindo a vida de um ser humano, sua liberdade, um bem tão caro quanto esse. Os tribunais, então, Supremo Tribunal Federal, STJ, com números gigantescos de processos de habeas corpus, de toda sorte de recursos para serem julgados, sem tempo de fazer isso, fazendo com que decisões, muitas vezes, elas sejam dadas de forma automática, quase que num copia e cola, e isso é ruim. Obviamente, para a justiça, faz a justiça ainda menos efetiva, a justiça ainda menos desigual. E as propostas, quando elas aparecem, elas sempre passam por flexibilizar direitos e garantias fundamentais, isso que é o curioso. A justiça é lenta, vamos diminuir o número de recursos. A justiça é lenta, vamos aí fazer com que o processo ande mais rápido, tirando algum direito e uma garantia fundamental. Agora o réu não precisa mais estar presente no júri, porque isso demanda tempo, demanda diligências, demanda oficial de justiça para ir buscar, demanda escolta. Então, vai se tomando uma série de medidas para tornar essa justiça mais rápida da pior forma possível. Eu poderia dizer que o que a gente tem que fazer, já que não se investe em formas alternativas de solução de conflito, é aumentar o judiciário. É uma das possibilidades. Precisamos de mais juízes, mais promotores, mais defensores públicos, mais ministros, mais desembargadores. Agora, se tudo isso custa, e quando mexe com dinheiro, eu não preciso nem dizer para vocês, as coisas não andam. Então, é uma resposta muito difícil, assim, como a gente... que saídas nós poderíamos ter para melhorar o acesso à justiça. Eu acho que uma delas é acionar menos a justiça. É tentar resolver questões de todas as áreas, inclusive questões criminais, de outra forma que não através da justiça clássica que nós temos.